Senhor, boa noite. Você que está chegando aqui no canal, Casa de Oração para Todos os Povos. Hoje é dia 31, são 2h30 da manhã e eu quero trazer para você uma palavra com relação à confiança total em Deus, em quem nós devemos confiar. Tanto pessoas bem afortunadas quanto pessoas pobres passam por ansiedade. E a ansiedade é um sintoma emocional ou espiritual, é um desequilíbrio e também ela pode se tornar uma ansiedade patológica, causando medo, causando insegurança, que vai algumas vezes nortear a vida das pessoas. Quando o código moral de alguém está vinculado a resultados financeiros, a riqueza, que pode gerar satisfação, também pode gerar grande ansiedade na vida dos mais afortunados, né? A insegurança, o medo e, ao mesmo tempo, a disposição em que as riquezas elas podem fornecer conforto, estabilidade, liberdade. Por outro lado, pode produzir, sim, ambição acentuada, causando uma ansiedade exagerada pelos resultados, muitas vezes utópicos, ou até mesmo fantasiosos ou inalcançáveis, padrões que se tornam tão elevados e talvez tão irreais que acabam afetando as emoções, a vida espiritual das pessoas. Então, os meios indispensáveis, né, que levam à obtenção do dinheiro, eles também podem ser muito aviltantes. As riquezas, elas podem ter um benefício maravilhoso na vida das pessoas e não é errado prosperar, enriquecer. Por outro lado, o capitalismo, ele cobra um preço alto, né? E força muitas vezes as pessoas, e incluindo até mesmo as classes mais dominantes, as classes mais governantes, a se submeterem a uma disciplina muito rígida por muito tempo, por causa de um mercado muito competitivo e cada vez mais exigente. E isso pode criar uma rotina de ansiedade que vai aumentando com o passar do tempo. Então, o medo das perdas, dos danos, a diminuição do prestígio, a ameaça de uma reputação manchada, de um tropeço, de uma queda, os ataques pessoais, as disputas que isso tudo gera, pode trazer, sim, ansiedade, pode aumentar o medo e, inclusive, isso pode trazer prejuízos para a saúde das pessoas. Por outro lado, os menos afortunados, os mais pobres, eles têm os mesmos sintomas, porém no sentido inverso. Quando são atacados pela ansiedade, pelas preocupações exageradas da vida, na busca de obter patamares cada vez melhores e às vezes até muito difíceis, quem sabe até mesmo de satisfazer algumas necessidades mais básicas da vida, aparece também a ansiedade, o medo, a insegurança, pois nós colocamos o nosso foco
nas vitórias que podemos obter para esse tempo em que estamos vivos, sobre a face da terra. E claro, nós somos afetados por essas dificuldades. Todos os povos são afetados quando há uma guerra, quando há uma dificuldade em algum país. Todos estão interligados e então as nações temem e tremem e os investidores também sofrem. E os investimentos passam a se tornar inseguros, a volatilidade dos mercados, tudo isso vai trazendo alguma insegurança. Por mais capcioso, inteligente, astuto que um empreendedor, um empresário, uma pessoa pode ser, sendo pequeno ou sendo muito grande, ele vai sofrer as consequências da ansiedade. E quando a ansiedade, o medo, ele nos abatem, nós todos, ricos e pobres, podemos obter fortalecimento no recurso espiritual que Deus, o dono do ouro e da prata, deixou disponível na palavra escrita por Ele, a sua revelação. Por isso eu quero convidar você hoje, independente da sua classe social, cor, opção sexual, gênero, de que país em que você está me ouvindo, independente da sua profissão, considerar a palavra de Deus junto comigo, abrindo a tua Bíblia, ouvindo a leitura de um versículo bíblico que está no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 11, versículo 20. Só a partezinha B, lá está escrito o seguinte texto: visto que não colocaste a vossa total confiança em Yahvé, Deus. Esse versículo lhe resume toda uma situação constrangedora que aconteceu com o povo israelita, logo depois que saíram do Egito, com o objetivo de chegar na terra prometida, de alcançar uma grande bênção, uma grande vitória para toda uma nação, e não apenas para um indivíduo. Era uma coletividade imensa. A Bíblia diz que eram mais de 600 mil pessoas, 600 mil homens, não conta aí mulheres e crianças, né? Eles tiveram um problema com a alimentação na caminhada deles entre o Egito e a tal terra dos sonhos, a terra prometida, o lugar que emana leite e mel, o lugar da segurança, da promessa de Deus, liderada por Moisés. E o problema deles era um desejo, o desejo alimentar, de comer carne. Então não tem nada errado com esse desejo, não é pecado, não tem nenhum problema, nem naquele tempo, nem no tempo de hoje. O problema era que a multidão toda não conseguia depositar confiança naquele Deus que havia tirado eles lá do Egito. Eles estavam sofrendo de uma ansiedade, de um medo patológico de passar necessidade, de passar por privações durante a sua jornada. Então eles estavam murmurando, com pensamentos negativos, duvidando do amor, da benevolência, da vontade de Deus em suprir o povo, do poder de Deus para realizar qualquer coisa naquela jornada para cumprir a promessa que ele havia feito a toda uma nação. Mas acontece que essas reclamações, essas murmurações, essas blasfêmias
irritaram a Deus, porque não demonstravam confiança naquele Deus, demonstravam dúvida no projeto de Deus com relação à manutenção, ao suprimento de todo um povo, de toda uma nação. E o Senhor estava dando para Moisés, então, uma direção. Estava dando uma resposta, pois a nação toda murmurava, reclamava. Mas ficou a pergunta, será que isso é difícil para Deus? Ou será que Deus não se importava com a situação daquelas pessoas? Veja bem, lá no capítulo 14, versículo 11, do mesmo livro de Números, Deus faz duas perguntas no seu diálogo com Moisés. O Senhor Deus falou a Moisés: até quando este povo me desprezará? E até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio deles? Mas entre o capítulo 11 e o capítulo 14, os problemas eram diferentes. No capítulo 14, o problema já era entrar na terra prometida. Eles já estavam diante da bênção. Mas eles não obedeceram, eles não confiaram naquilo que Deus disse. Sobe e entra e possua a terra que eu lhes prometi. Eles fizeram um ato de buscar por si mesmos saber como era a terra, e o resultado das informações que eles obtiveram desanimou o povo. E novamente eles voltaram a blasfemar, murmurar, reclamar, preferindo voltar a ser escravos no Egito, chamar um novo líder e voltar para trás, retroceder. E isso entristece novamente o coração de Deus. Em Números capítulo 11, nós vemos que a reclamação era por causa dos alimentos. Sanado este problema, um pouco mais adiante, nós vemos que era o medo, a ansiedade, os adversários. Eles não prestaram atenção das boas notícias, que a terra era boa, era frutífera, era algo maravilhoso. Eles não prestaram atenção, não focaram nas informações positivas do que estava à frente deles. A grandiosidade daquela terra, daquela promessa que estava se cumprindo. Eles ficaram com medo porque precisariam ter que conquistar esse território que estava ocupado por outros povos. O medo tomou conta, a ansiedade tomou conta, o pavor tomou conta e uma nova rebelião surgiu. E aí, novamente, então, o Senhor aparece a Moisés e pergunta: até quando eles não confiarão em mim, apesar de tudo que eu já fiz? Então, essa questão é muito importante, porque a confiança em Deus é que move as pessoas a realizarem os seus sonhos, a investirem, a trabalharem. O dia que Deus deixar de ser o foco da nossa vida, o dia que a nação perder o foco em Deus, esse será o dia em que a derrota e a ansiedade nos cercará de tal forma que as aflições tomarão conta, dominarão o coração do ser humano e vão paralisar todo um povo,
toda uma nação, ou até indivíduos, empresas ou investidores, para não dar continuidade nos seus projetos. E a ansiedade e o medo são um microscópio para a aflição, para a paralisia. E Deus não tinha esse plano para o seu povo, para aquela nação. Deus havia prometido que certamente lhes abençoaria no projeto de ter uma nação produtiva e um povo próspero. Mas eles precisavam partir para a ação, mas não confiaram que Deus estava com eles. Eles olharam para as dificuldades e não olharam para Deus. Então, o problema da falta de confiança em Deus apareceu novamente. Ora, nós temos visto na palavra de Deus que sem fé é impossível agradar a Deus. E o homem que confia somente nele mesmo está fadado ao fracasso e a ficar sem o apoio. Pois tudo que nós conseguimos fazer porque é uma concessão do Senhor que criou céus e terra. E nós precisamos entender que tudo pertence a Ele e que nós somos administradores, nós recebemos a oportunidade de utilizar o que Deus já deixou para construir, prosperar, para termos as nossas ideias, para criar opções de crescimento, de saúde, de benfeitoria para as pessoas, para a nação, para os familiares, para a nossa comunidade. Então, tudo depende de uma concessão de Deus conceder a possibilidade de que algo aconteça, de que Deus proporcione que algo vai dar certo. Mas é preciso haver confiança nesse Deus. E isso não ocorreu com essas pessoas. Eles duvidaram novamente de Deus. Então, não tem como agradar a Deus para receber de Deus o que se espera que Ele nos conceda, sem confiar que Ele ouve as petições e tem o desejo real e verdadeiro de suprir as necessidades, tanto dos ricos quanto daqueles que são menos afortunados ou pobres, pois o Deus é o mesmo Deus. Ele é imutável e a sua justiça está disponível para todos na terra. Então, quanto a qualquer evidência física que o líder da nação, Moisés, poderia verificar, Deus propôs para aquele povo, lá em Números capítulo 11, que ele iria fazer uma bênção tão grande em favor daquela nação, ia suprir muito mais do que era esperado para todo aquele povo, mesmo que eles não tivessem um sinal, uma visão da bênção, do desejo, da satisfação do desejo que tanto aquela nação tinha, porque essa bênção não vinha do homem, essa bênção ela vem de Deus. É o Senhor que está interessado em abençoar a minha vida, a tua vida, através dos meios que Ele quiser utilizar, pois para Deus não existe impossível. Moisés, olhando para a situação daquele povo murmurador e blasfemador, no seu diálogo com Deus, lá no capítulo 11, ele fala para Deus: ainda que os nossos rebanhos sejam consumidos, não haveria mantimento suficiente para esse povo. Ainda que pegássemos todos os peixes do mar, não conseguiríamos suprir essa abundância que o Senhor prometeu
para aquele povo. Então, Deus age. Ele age em favor daquela nação de maneira extravagante. A resposta que Deus dá para Moisés está em Números 11, 23. Lá ele responde a Moisés: teria o braço do Senhor se encurtado para não alcançar esta bênção para o seu povo? Em outras palavras, teria o poder de Deus diminuído tanto assim, desde quando saiu do Egito até aquele momento? Ou será que Deus mudou a mentalidade com relação ao plano, ao projeto que ele tinha na vida daquela nação? Na minha vida e na sua vida que está ouvindo, que está participando. Então, a resposta de Deus para a dúvida de Moisés, que não via uma forma de alimentar toda aquela nação, no meio daquela dificuldade, no meio do campo do impossível, da falta do recurso, ou do pouco recurso, a saída para aquele problema veio de uma proposta de Deus, de uma forma exuberante. Veja que Moisés viu a glória com Deus, andou com Deus, esteve no monte com Deus, mas ele não poderia sequer imaginar como Deus iria resolver aquele problema daquela nação, de que maneira, qual era o método divino. A parte do homem foi pedir, foi confiar em Deus, que Deus daria uma resposta. Mas apenas uma pessoa confiou em Deus: Moisés, o líder da nação. Todo o restante da nação murmurou, reclamou, blasfemou. Mas Moisés, ele manteve a sua confiança, o seu diálogo com Deus. Um outro exemplo interessante está em 2 Reis, capítulo 7, versículo 18, onde demonstra que a cidade de Samaria havia sido cercada pelos assírios. Lá o rei Ben-Hadad cercou a cidade estava faminta e havia inflação na cidade por causa da escassez de alimentos. Mas lá tinha um homem de Deus, lá tinha um profeta, o profeta Eliseu. Ele foi consultado, ele foi buscado pelo povo para clamar a Deus e trazer uma solução para a fome, para aquele problema que estava acontecendo. E algo triste, algo penoso é toda uma nação passar fome. Quando toda uma nação sofre com a inflação, toda uma nação sofre com a desgraça da fome, quando existe uma seca, quando existe alguma coisa no país, quando existe algo no mundo que impede do alimento chegar na mesa do rico e do pobre. Pode ter muito dinheiro ou pode ter pouco dinheiro, mas se não houver a bênção do alimento, todos estarão na miséria, morando em belíssimas casas, tendo carruagens, mas com a sua geladeira vazia. O ser humano se torna um dos mais miseráveis. Se torna tão pobre quanto qualquer outra pessoa, porque disso depende a sua vida. E o celeiro de Deus não está fechado. Mas nós precisamos clamar. Aquele povo clamou, buscou. No altar, buscou novamente um homem de Deus para pedir ajuda. E o profeta Eliseu, ele declarou, profetizou que Deus iria entrar com uma providência. E Deus se mostrou poderoso.
Naquela noite em que as pessoas estavam chorando a noite inteira, Deus agiu, e no outro dia, pela manhã, aconteceu tudo como o profeta havia declarado. Ele intercedeu por toda uma nação, e toda aquela nação, no outro dia, recebeu a vitória. Acabou a carestia, acabou a inflação, houve abundância de alimentos, o medo acabou, a ansiedade acabou, o cerco acabou, o inimigo foi derrotado, o alívio veio para ficar, Deus se mostrou novamente poderoso em favor do povo. E o que nós devemos fazer diante desses exemplos? Diante da nossa ansiedade, do medo contínuo que as guerras que estão acontecendo trazem ao coração dos governantes, dos capitalistas, dos investidores, dos empresários, diante de tanta insegurança que a população tem passado com medo, com dificuldade. Aqui no Brasil, na Venezuela, com a eleição, em outros países onde há restrição, até mesmo não há democracia, onde o que impera é a corrupção. O que nós devemos fazer? Diante desses exemplos bíblicos que nós estamos vendo, tanto o rei, quanto o sacerdote, quanto a nação toda sofreu. As pessoas de prestígio estavam sofrendo. As pessoas que tinham poder de capital também estavam sofrendo. As pessoas que estavam na liderança também não viam nenhuma saída. Então não havia mais distinção, nem classe social, nem posição, nem cor, nem opção sexual, nem o idioma falado. O medo e a ansiedade tomaram conta. O que fazer? Outro exemplo interessante foi o exemplo do rei Ezequias. Quando ele recebeu a notícia que ele ia morrer, ele não blasfemou contra Deus, ele não murmurou, ele não reclamou, ele se humilhou, ele voltou para a parede e chorou e clamou ao seu Deus. E Deus teve misericórdia e concedeu o pedido dele. Deus ouviu a oração do seu servo. E essa notícia de morte foi levada pelo profeta Isaías. Então o rei, por mais poderoso e rico que ele fosse, também estava diante do inevitável para todo ser humano, tanto pobre quanto rico, a morte. E aí o profeta volta e retorna e abençoa o rei, lhe concedendo vida. E o rei pede uma prova de que realmente Deus iria dar-lhe vida. E a prova foi que a sombra das escadarias, dos degraus que foram construídos pelo rei Acás, retornasse 10 degraus. Ou seja, já havia passado um bom tempo. E ele pediu que, se fosse de Deus mesmo aquela palavra, que essa sombra retrocedesse. Então ele teria certeza de que de fato ele ia viver, porque uma palavra dita por Deus só pode ter um novo édito, uma nova proclamação, pelo mesmo Deus que tem poder para dar vida e que tem poder para tirar o pobre do monturo, o miserável do pó, e colocar ele entre os príncipes e fazer com que
tanto o rico quanto o pobre possam viver em paz e tranquilidade, livre da ansiedade, na certeza de que os seus planos poderão ser abençoados e concretizados. Veja que são todas situações muito difíceis, muito complexas. E nós verificamos o ensinamento apostólico sobre como nós devemos agir. Quando cercados pelo medo, pela impossibilidade, pela ansiedade, pela falta, pelo deserto, pelas muralhas. Não faça como o povo que murmurou, blasfemou e desrespeitou a Deus. Mas faz o que diz está em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Olha o conselho bíblico para nós. Não andei ansiosos por motivo algum ou por nada. Ou seja, coloca a tua ansiedade diante de Deus. Uma outra versão dessa palavra diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e Deus guardará o seu coração e a sua mente. Veja bem, você que é um capitalista, você que é um novo rico, você que é um investidor da Bolsa de Valores, você que é um empresário, você que é uma pessoa simples, trabalhadora, assalariado, essa mensagem é para você. Estar preocupado é normal, é natural. Mas estar patologicamente ansioso, preocupado demasiadamente, pode trazer um caminho inverso para a tua prosperidade, que é quando ela domina você, e o medo de perdê-la é maior do que a tua capacidade de investir. Então não fica preocupado de forma descontrolada. Confia no Senhor e faz ser conhecido diante de Deus a tua petição. Seja comunicado, seja falado a Deus. Procure a pessoa certa, o Senhor de toda a terra, o nosso Deus, por meio da oração, da súplica, da ação de graça, e você vai receber a paz. Você vai receber o descanso no seu coração. Em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 6 e 7, também está escrito o mesmo conselho: lança sobre Deus a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nenhum passarinho cai sem que Deus permita, e todos os vossos cabelos da vossa cabeça estão contados. Mas com qual atitude devemos lançar aos pés do Senhor, ao altar de Deus, ou colocar sobre a mesa essa dificuldade, ansiedade? O versículo 6 diz: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus. Veja bem, o texto diz com humildade. Seja humilde ao colocar a sua necessidade diante de Deus para confiar nele. Não vamos fazer como o povo fez no passado, que murmurou, que desrespeitou, que blasfemou. Não, não vamos fazer isso. Com humildade vamos colocar diante de Deus as nossas necessidades. Coloque sobre a mesa, para que Deus saiba a tua petição, seja ela grande, seja ela pequena, pois Deus é capaz de suprir, de acalmar a situação, seja de um jeito inesperado, ou seja através de algum negócio, ou através de algum investimento, ou através de uma pessoa. Deus tem poder para prover. Por mais difícil que seja,
A humildade diante de Deus e a confiança no seu poder é a melhor atitude que nós podemos ter diante da ansiedade. Diferente da murmuração, da blasfêmia, do desrespeito a Deus. Pois o desrespeito a Deus fecha a porta para a nação, fecha a porta de uma empresa, fecha a porta de uma sociedade, fecha uma porta de comunidade. O desrespeito a Deus nunca é bom e só atrai problemas. Mas a humildade e a confiança no Senhor, o nosso Deus, vai fazer com que apareça uma saída e onde não existe parede, Deus vai abrir uma porta. E como está em Isaías 49:15, haverá mãe que possa esquecer do seu bebê? Difícil, né, irmão? Uma mãezinha que vai esquecer do bebezinho, muito difícil. O bebê que amamenta. Mas o Senhor ainda diz assim, mesmo que isso aconteça, eu não esquecerei você. E nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Nós somos esses bebês dependentes de Deus agir em nosso favor. Independente se você é famoso, tem reputação, se você é político, se você é empresário, se você negocia grandes volumes de dinheiro, ou é um trabalhador assalariado, tudo isso depende unicamente da concessão e da boa mão sobre a tua vida, pois se Deus fechar a mão e tirar a sua mão de sobre você, o que será da nação? O que será do povo? O que será de nós? Pois sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Portanto, eu quero convidar você que hoje ouviu essa palavra sobre as dificuldades que a ansiedade pode nos trazer por causa das preocupações diárias, colocar o seu coração na mão de Deus. O texto bíblico diz que Ele guardará o seu coração e a sua mente para que você possa ter paz e descansar, confiando que Deus tem uma solução. Você pode estar do outro lado do mundo e receber essa palavra profética na sua vida. E eu quero convidar você também a verificar no Instagram e também no canal do YouTube o nosso trabalho com relação à distribuição de alimentos, de cesta básica, como nós temos atendido pessoas aqui na nossa região. Você é convidado a ser um colaborador, orando, incentivando, divulgando e cooperando. Quero orar com você e abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo medo, toda ansiedade, Senhor, toda angústia sobre a vida dessas pessoas que estão ouvindo, aonde chegar, meu Deus, a minha voz, Senhor, que seja uma voz profética, Pai, derrubando as barreiras, Senhor, que o dia de amanhã possa encontrar essas pessoas com satisfação e alegria, aquele que está aflito e ansioso, que ele venha, Senhor, a conhecer o teu poder, a tua graça e a força que o Senhor tem, a benevolência e o amor para resolver as situações mais difíceis em qualquer lugar desse planeta. O Senhor é capaz de satisfazer todos os povos com o pão de cada dia, a vida, o perdão e a transformação. Colocamos, Senhor, os empresários, os governantes, todos os trabalhadores, crentes e não crentes, diante da tua presença agora, em o nome de Jesus. Amém. Arrocha o like, se inscreve no canal, divulga o nosso trabalho e que a paz do Senhor domine a tua vida.
em nome de Jesus. Bom descanso.